Na Alemanha nazista, havia uma revista publicada regularmente conhecida como Relatórios do Reich, que frequentemente destacava o Japão Imperial. Essa publicação elogiava o Japão por sua cultura tradicional, rica história, mitologia pura, sociedade homogênea, culto ao seu líder e às suas conquistas militares bem-sucedidas na Ásia. Os elogios ao Japão eram tão abundantes que os superiores advertiram para moderar eles, temendo que isso pudesse ter um impacto negativo na autopercepção alemã. Houve uma nota que instruía os escritores a evitar retratar os japoneses como germânicos ao quadrado. Essa expressão sugere que os japoneses não deveriam ser retratados como uma versão idealizada ou exageradamente superior dos germânicos, ou seja, ainda mais germânicos do que os próprios germânicos. Galera, a percepção dos alemães com relação ao Japão é bastante interessante, pois ela contradiz muito do que as pessoas geralmente pensam. Se prepare, que essa situação complicada tem muito mais nuances do que você acredita. Estamos no ano de 1939. O exército imperial japonês adotou uma estratégia do norte, culminando no confronto entre o exército vermelho e o exército japonês no final de 1939. Esse evento ficou conhecido como a Batalha de Khalkhin-Gol. Mas por que isso é tão crucial? No auge da ofensiva de Zhukov, enquanto a 23ª Divisão lutava literalmente pela sua vida, o suposto aliado do Japão, a Alemanha nazista, firmou um pacto de não agressão com a União Soviética. Essa reviravolta dramática causou a queda do gabinete em Tóquio e consternação em todo o exército. Logo após isso, os alemães invadiram a Polônia. Os japoneses a essa altura é bem provável que perderam a confiança nos alemães e focaram na sua própria agenda na Ásia. Mas também pode ser que eles estivessem apenas sendo cautelosos. Em novembro de 39, os alemães foram informados de que os japoneses não estavam dispostos a comprometer abertamente a sua neutralidade, permitindo o uso dos seus portos pela marinha alemã. No entanto, os japoneses estavam dispostos a cooperar conforme os termos acordados em 38. Após a Batalha da França, os japoneses estavam bastante certos de que a Grã-Bretanha seria derrotada em breve também. Embora anteriormente os japoneses fossem relutantes em se juntar a uma aliança completa com a Alemanha e a Itália, devido aos temores da intervenção dos Estados Unidos. Mas isso mudou após algumas campanhas bem-sucedidas. Com a percepção equivocada de que a invasão alemã das Ilhas Britânicas estava prestes a ser concluída com sucesso, a liderança em Tóquio finalmente aceitou a proposta de aliança alemã em 1940. No entanto, os japoneses, especialmente a Marinha, asseguraram que o Pacto Tripartite de 1940 não se tornasse uma aliança militar rígida, permitindo assim bastante flexibilidade. Agora vamos avançar para 1941. Em abril desse ano, os japoneses assinaram um pacto de neutralidade com a União Soviética, o que provavelmente não foi o melhor momento, pois em junho desse mesmo ano, a Wehrmacht invadiu a União Soviética. Como todos sabemos, os japoneses não interviram nesse conflito por diferentes razões. Além disso, eles se tornaram menos otimistas sobre as capacidades alemãs. O fato de que o avanço alemão na área de Smolensk tenha sido atrasado por mais de um mês fez com que os japoneses tivessem dúvidas iniciais sobre o sucesso do plano de campanha alemão e parecia confirmar a decisão da Conferência Imperial. Ao longo da guerra, o exército imperial japonês se tornou mais cauteloso sobre a capacidade dos alemães de derrotar a União Soviética. Pela primeira vez, os planejadores estratégicos do exército expressaram dúvida de que a Alemanha pudesse efetivamente derrotar a União Soviética em 42, mas eles ainda mantinham a esperança de que a ocupação alemã do Cáucaso pudesse causar o colapso final do regime de Stalin. Pode-se argumentar que os japoneses fizeram avaliações bastante precisas sobre as chances dos alemães. No entanto, é importante lembrar que eles também assumiram que os alemães derrotariam os britânicos em 1940, revelando um padrão nessas suposições. Para os japoneses, os aliados ocidentais se tornaram o primeiro oponente após 1939, de modo que muitas vezes superestimaram ou enfatizaram as vitórias alemãs contra os aliados ocidentais. Enquanto os japoneses tinham uma visão muito realista da guerra da Alemanha contra a União Soviética, os japoneses sucumbiram ao próprio desejo de avaliar as chances dos alemães contra a Inglaterra e a América do Norte. Isso também é refletido pelo fato de que os japoneses iniciaram negociações de paz durante toda a guerra germano-soviética. Enquanto isso,
de novembro de 41 a fevereiro de 45, Tóquio pressionou por uma paz separada entre os alemães e os soviéticos para que o eixo pudesse se concentrar nos aliados ocidentais. Com a derrota das tropas alemãs em Stalingrado no início de 1943, a vantagem estratégica que a Alemanha mantinha até então desmoronou. O governo e os militares japoneses deveriam ter visto esse revés alemão tão seriamente quanto a retirada das suas próprias forças na sequência da Batalha de Guadalcanal, ocorrida quase que ao mesmo tempo. A compreensão do Japão sobre a situação da guerra na Europa naquele ponto ainda era muito otimista. No quartel-general imperial, o tenente-general Ishiro Banzai, que havia sido adido militar na embaixada do Japão na Alemanha, acabara de retornar ao Japão e relatou que os líderes alemães haviam cometido um erro ao julgar os poderes da resistência da União Soviética, mas expressou a visão otimista de que os desenvolvimentos naquele teatro local não afetarão toda a situação. Ao ouvir esse relatório, o escritório do Estado-Maior do Exército Japonês expressou a firme crença de que a Alemanha entrou em um estado de guerra prolongado, mas não perderá porque aperfeiçoou as suas preparações contra todas as probabilidades possíveis. No entanto, a Wehrmacht carecia de homens. A queda na produção industrial, a escassez de gasolina e óleo também tiveram um impacto negativo na eficácia da Alemanha. A retirada no início de maio de 1943 das tropas alemãs e italianas de Tunis, que foi uma posição-chave no norte da África, marcou o ponto de virada na frente do Mediterrâneo. Esse desenvolvimento destruiu o otimismo que anteriormente prevalecia em Tóquio e fez o Japão desconfiar das capacidades militares e intenções da Alemanha de continuar lutando. Em 13 de maio de 43, após discutir a situação de guerra na Europa com o ministro das Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, o primeiro-ministro Hideki Tojo chegou às seguintes conclusões. Primeiro, a retirada do eixo de Tunis significava que operações militares conjuntas germano-japonesas no Mediterrâneo e no Oceano Índico agora seriam impossíveis. Tojo disse o seguinte: só podemos concluir que as frentes oriental e ocidental se tornaram claramente separadas. Na esperança de trazer uma nova virada à situação, Tojo chegou a sugerir que, para garantir uma vitória decisiva em uma única frente, por meio de operações conjuntas germano-japonesas, não há outro caminho senão o Japão tomar a iniciativa de atacar a União Soviética e esmagar o seu poder. Com isso, ele postulou a política aventureira de entrar em guerra com a União Soviética para unificar as frentes oriental e ocidental. Mas o ministro das Relações Exteriores Shigemitsu disse-lhe que isso seria impossível. O Japão não tem escolha a não ser manter absoluta tranquilidade com a União Soviética. Devemos evitar provocá-la por todos os meios. Apesar das advertências dele, a crise no Mediterrâneo deixou Tojo muito preocupado. Em segundo lugar, a retirada de Tunis afetou não apenas a frente de guerra do Mediterrâneo, mas também provocou apreensões dentro do governo e dos militares japoneses sobre as perspectivas da guerra alemã contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, e também com a União Soviética. Com a derrota do eixo no Mediterrâneo, Tojo inclinou-se a pensar que na frente ocidental, uma segunda frente na Europa não seria impossível. E em relação à frente oriental, ele indicou um certo pessimismo sobre a possibilidade de guerra com a União Soviética, dizendo o seguinte: é duvidoso que as operações na Alemanha no Oriente terão sucesso. Essa conclusão evocou temores entre a liderança japonesa de que a Alemanha pudesse colapsar em um futuro próximo, forçando o Império Japonês a se defender sozinho no Extremo Oriente. Em terceiro, essa percepção da situação obrigou o Japão a considerar a possibilidade de que a Alemanha pudesse fazer uma paz separada com as potências aliadas, tendo em mente as ações anteriores da Alemanha, como por exemplo a assinatura independente do Pacto de Não Agressão com a União Soviética em 39 e os ataques lançados unilateralmente contra as tropas soviéticas em 41. Tojo não podia apagar as dúvidas de que a Alemanha, do ponto de vista da autonomia, poderia entrar em negociações com os adversários sobre o fim dos seus conflitos, com pouca consideração para sua relação com o Japão. Em quarto lugar, Tojo decidiu que era justificável, dadas as circunstâncias, que o Japão buscasse maior autonomia. Consequentemente, os japoneses consideraram prudente iniciar imediatamente a melhoria das relações com a União Soviética. O Japão não deve perder uma oportunidade favorável, mesmo que isso implique sacrificar as suas relações com a Alemanha até certo ponto. Nessa fase, o acordo de não paz separada Alemanha, Japão e Itália
já havia deixado de ser vinculativo na opinião da liderança japonesa. A queda de Benito Mussolini em 25 de julho de 1943, seguida pela formação do gabinete do Marechal Badoglio, foi profundamente surpreendente para o Japão. Em primeiro lugar, foi um desenvolvimento inesperado para o qual não havia qualquer indício nos últimos relatórios das missões japonesas no exterior. O Japão percebeu isso como uma mudança extremamente significativa no curso da Guerra Mundial e avaliou que teria um impacto psicológico enorme, pois Mussolini e Hitler eram vistos como os pilares da aliança do eixo. Em segundo lugar, a queda de Mussolini foi suficiente para dar aos líderes japoneses visões do colapso iminente do regime de Hitler. O imperador Hirohito, por exemplo, expressou em 5 de agosto tais preocupações. Se a Itália se retirar, então mesmo que as tropas alemãs mantenham o norte da Itália, os campos de petróleo na Romênia ficariam ao alcance dos bombardeios aliados. Isso não colocaria a Alemanha em risco? Anteriormente, em 26 de julho, o ministro das Relações Exteriores Shigemitsu encontrou-se com Hirohito. Em seus relatos, ele citou o imperador dizendo o seguinte: caso a situação europeia se torne séria, o maior cuidado deve ser tomado ao lidar com desenvolvimentos difíceis e devemos estar prontos para o pior. Hirohito disse então: com a Alemanha em tal situação, não vejo necessidade para o Japão de ser constrangido pela posição alemã. Então Shigemitsu respondeu: se a Itália abandonar o eixo, devemos decidir continuar a guerra até alcançarmos nossos objetivos junto com a Alemanha. No entanto, também devemos considerar a possibilidade de a Alemanha nos abandonar. Como essa troca indica, o Japão precisava estar preparado para o pior, e isso significava estar pronto para continuar lutando contra os aliados completamente sozinho. Em terceiro, o colapso do regime de Mussolini deu aos líderes japoneses, embora indiretamente, pesadelos de o próprio Japão ser forçado à paz. Por exemplo, Koichi Kido, que era guardião do selo privativo, comentou com Tojo o seguinte: muitos estão preocupados de que a Alemanha possa trair o Japão, mas um problema mais sério é o que o Japão deve fazer se Berlim exigir, com base no acordo de não paz separada, que o Japão se junte a ela para fazer paz ao mesmo tempo. Kido previu a possibilidade de a Alemanha usar o acordo de não paz separada como uma desculpa para exigir que o Japão fizesse paz ou se rendesse aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha simultaneamente. Em quarto lugar, uma conclusão a que a liderança japonesa chegou foi que, em qualquer caso, melhores relações com a União Soviética eram necessárias. O imperador Hirohito perguntou a Shigemitsu em 26 de julho: não está se tornando cada vez mais necessário pensar em uma melhoria nas relações russo-japonesas? E então Kido respondeu Tojo: seja como for, as relações com a Rússia devem ser rapidamente melhoradas. Podemos ter de resolver a situação no Pacífico com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha através da mediação da União Soviética. Quero que esse ponto seja dado especial consideração. A rendição da Itália em 8 de setembro de 43, embora esperada pelos líderes japoneses como vimos antes, gerou mais desencorajamento e desânimo no Japão. Shigemitsu fez um comentário que dá para ver a angústia dele. A política japonesa tem sido manipulada pelos oficiais de campo do exército desde o incidente da Manchúria, e agora não temos nada além de contradições e confusão. E é tarde demais para fazermos qualquer coisa. Shigemitsu descontou a sua raiva e desânimo nos mais de 10 anos de ações arbitrárias dos militares, em vez da derrota italiana. A rendição, no entanto, levou Shigemitsu a elaborar uma nova e bastante excêntrica estratégia diplomática. Ele sustentou a esperança de trazer a guerra a uma conclusão bem-sucedida, formando uma liga entre o Japão, a Alemanha e a União Soviética baseada em esferas de domínio recém-divididas, sacrificando a demanda da Itália por sua área de influência. Em 20 de setembro, ele fez a seguinte sugestão ao embaixador alemão no Japão: as coisas se tornaram mais fáceis para a Alemanha porque ela não precisa mais prestar atenção aos desejos da Itália. Então, não seria bom para a Alemanha fornecer à União Soviética acesso ao Mediterrâneo? Prometer à União Soviética acesso ao Mediterrâneo e à Ásia Menor aumentaria o poder alemão tanto militar quanto politicamente. A Alemanha de Hitler não tinha espaço para considerar esse plano como um bloco continental eurasiano sem a Itália, uma vez que via a guerra com a União Soviética como uma guerra de destruição ideológica e racial. O colapso da última ofensiva alemã no leste fortaleceu os japoneses na sua avaliação revisada da resistência alemã.
Isso levou a uma mudança ainda mais negativa por volta do outono de 1943, pois a essa altura os jornais japoneses começaram a publicar relatórios do exército soviético e notícias de um jornal suíço. Além disso, os japoneses agora interpretavam quase tudo como uma fraqueza alemã para confirmar a sua própria estratégia. Basicamente, a essa altura havia pouca ou nenhuma troca mútua de informações militares. Provavelmente, o golpe final foi a tentativa de golpe fracassada contra Hitler em julho de 44. O golpe militar contra Hitler, como teve que se apresentar do ponto de vista japonês, destruiu completamente a confiança restante no exército alemão. Nesse ponto, os japoneses apenas esperavam que os alemães colapsassem e usaram a derrota alemã como motivação negativa para a sua própria população. Antes de continuarmos, é importante entendermos como era o contexto geral no século anterior à Segunda Guerra Mundial. Se dermos uma olhada rápida no século XIX, por um bom tempo os japoneses se orientaram pelos franceses, por exemplo, usando seus manuais de infantaria traduzidos. No entanto, desde que os franceses sofreram uma derrota séria pelos prussianos na Guerra Franco-Prussiana de 1871, os japoneses se reorientaram. Em 1884, uma delegação de 4 oficiais superiores foi enviada para visitar e investigar os exércitos europeus por um ano. Eles decidiram que o sistema militar prussiano deveria ser usado como um padrão e solicitaram um instrutor sênior do ministro de guerra prussiano. E logo os japoneses adaptaram o seu sistema militar. Em 1889, o rascunho prussiano de 1884 das regulamentações de serviço de campo foi traduzido para o japonês e 2 anos depois, o exército completou a transição do regime de treinamento francês para o prussiano e imergiu os recrutas no treinamento e perfuração de acordo com o novo manual de infantaria. Os japoneses admiravam muito os alemães em diversos aspectos. No entanto, essa reverência pelo mestre instrutor alemão, que frequentemente levava a uma supervalorização de tudo relacionado à Alemanha, era unilateral. Os alemães não retribuíam essa mesma consideração pelos japoneses. Embora durante a Primeira Guerra Mundial os impérios alemão e japonês fossem inimigos, não houve grandes mudanças nas suas visões de longo prazo. Além disso, os prisioneiros de guerra alemães no Japão foram tratados muito bem. Antes de passarmos para os anos entre guerras, é importante notar que os japoneses tinham uma forte rivalidade entre serviços entre a Marinha Imperial Japonesa e o Exército. Ambos às vezes tinham visões bastante diferentes sobre os alemães, e essas visões eram frequentemente ajustadas para servir à agenda do serviço em particular. Como tal, em alguns casos eles tinham avaliações bastante corretas, mas em outros casos eles simplesmente exageravam. Além disso, é importante considerar que o exército imperial japonês via a União Soviética como seu principal inimigo, enquanto a marinha japonesa estava focada no Reino Unido e nos Estados Unidos. Agora, vamos olhar para os anos entre guerras. Embora os japoneses tivessem visões muito favoráveis sobre os alemães, esses últimos eram muito menos positivos sobre os japoneses. Além disso, a política alemã para o Extremo Oriente geralmente favorecia os chineses devido aos seus recursos em vez dos japoneses. A China sempre ocupava o primeiro lugar na política alemã para o Extremo Oriente por razões econômicas, enquanto o Japão era visto apenas do ponto de vista da política de poder. Isso foi uma experiência dolorosa para os japoneses e levou a uma desconfiança subjacente em relação às políticas de Berlim. A propósito, isso está intimamente relacionado ao fato de que os alemães forneceram tanques aos chineses. Essa cooperação sino-alemã só terminou em 1938. No entanto, os japoneses foram bastante receptivos aos alemães. Em 1934, por exemplo, um oficial alemão do Ministério da Aeronáutica teve acesso ao porta-aviões japonês Akagi e seu relatório foi lido pelo próprio Hitler. Os alemães retribuíram, concedendo aos japoneses acesso a um dos seus navios blindados. Depois disso, os japoneses convidaram especialistas alemães para um estudo aprofundado do design dos seus porta-aviões. Essa colaboração não foi um pequeno favor. A ajuda ao desenvolvimento da Marinha Imperial Japonesa foi sem precedentes, já que nenhuma outra potência estrangeira jamais havia concedido algo comparável. No entanto, dessa vez os alemães não retribuíram para a grande consternação dos japoneses. Ainda assim, os japoneses trataram o adido naval alemão melhor do que qualquer outro adido estrangeiro.
O que provavelmente teve um impacto maior foi o Tratado Naval Anglo-Germânico de 1935, na qual os alemães limitaram a sua marinha a 35% da tonelagem da Marinha Real. Os japoneses observaram amargamente o acordo, considerando ele quase como uma aliança. Apesar disso, os japoneses mantiveram relações positivas com a marinha alemã e houve cooperação de inteligência a partir de 1935, que foi ampliada em 37 e 39 para várias potências principais como a União Soviética, a França, a Grã-Bretanha e também os Estados Unidos. Para resumir o que sabemos até agora, temos que, embora os japoneses tivessem os alemães em alta estima, o contínuo desrespeito pelos alemães antes da Segunda Guerra Mundial levou os japoneses a serem bastante desconfiados dos alemães. Os vários tratados dos alemães com os principais inimigos dos japoneses, nomeadamente o Tratado Naval Anglo-Germânico de 35 e o Pacto Germano-Soviético de 39, foram recebidos de forma muito negativa e esse último até derrubou um governo. Durante a guerra, a avaliação japonesa da Alemanha e das suas forças foi amplamente distorcida pelo interesse próprio. Tanto o exército imperial japonês quanto a marinha fizeram as suas avaliações corretas em certos momentos, mas geralmente apenas quando essas avaliações serviam às suas próprias agendas. Isso também reflete a relação abusiva de informações dentro das forças militares japonesas. Além disso, sublinha o fato de que o eixo não era realmente uma aliança, mas sim um bando de nações desconectadas. Agora retornando para os anos finais da guerra, em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram nas costas do norte da França, formando uma segunda frente contra a Alemanha. Os japoneses não puderam tomar nenhuma ação para lidar imediatamente com esse novo desenvolvimento no teatro europeu, porque coincidiu com a deterioração ainda maior do seu controle do Pacífico. Tropas americanas desembarcaram em Saipan em 15 de junho e a marinha japonesa sofreu um golpe esmagador na Batalha das Marianas em 19 de junho de 44. Em uma reunião de gabinete em 11 de julho, o relatório de Shigemitsu consistiu apenas na leitura de um telegrama de Orishi Oshima, que era embaixador da Alemanha, que dizia em essência que a Alemanha também estava em um momento crítico, embora sua liderança permanecesse calma. A tentativa de assassinato de Hitler na Alemanha em 20 de julho abalou o mundo. No Japão, no entanto, a turbulência em torno da queda do gabinete de Tojo distraiu a atenção dos líderes do governo, de modo que eles falharam em entender as suas ramificações imediatas. Em sua entrada de diário em 22 de julho, Eiji Yamou disse o seguinte: uma tentativa de assassinato do Führer Hitler. Parece que os dias da Alemanha estão contados. Essa foi aparentemente a resposta geral entre os líderes japoneses logo após o incidente. Na Conferência Imperial de 19 de agosto, logo após o gabinete de Kuniaki Koizu substituir o de Tojo, concordou-se que era necessário considerar a possibilidade de a Alemanha colapsar ou fazer uma paz separada. Anteriormente, em 16 de agosto, o Conselho Supremo para a Condução da Guerra reuniu-se em Tóquio e produziu um relatório intitulado A Avaliação da Situação Mundial. Esse relatório analisou a situação interna da Alemanha e afirmou que a capacidade política de Hitler não será abalada por enquanto, mas também destacou que as dificuldades do povo são severas e a erupção de revoltas por militares do regime anterior sugere que a solidariedade do povo alemão não é necessariamente firme. Pode-se presumir então que os líderes japoneses estavam começando a entender lentamente as repercussões do incidente de 20 de julho. Até então, a maioria deles praticamente havia perdido a esperança quanto à unidade interna da Alemanha e a sua capacidade de continuar a guerra. Para lidar com a situação, o Supremo Conselho para a Condução da Guerra se reuniu em 21 de setembro e desenvolveu planos para diferentes cenários envolvendo a Alemanha. O Japão considerou várias possibilidades, incluindo a Alemanha buscando paz com outros países, como os Estados Unidos e a União Soviética, e planejou suas ações com base nesses cenários. O Japão considerou a possibilidade da Alemanha entrar em contato para discutir paz através de um acordo de não paz separada. Em resposta, o Japão procuraria entender as intenções reais da Alemanha e tentaria negociar para que ela continuasse lutando contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Outro cenário considerado foi a Alemanha fazendo uma paz separada com os principais aliados, o que levaria o Japão a interromper toda a cooperação militar com a Alemanha. Além disso, o Japão explorou a hipótese da Alemanha fazendo paz separada com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, mas continuando a guerra contra a União Soviética.
Nesse caso, o Japão tentaria negociar uma aliança com a União Soviética contra os aliados. E por último, o Japão considerou a possibilidade de a Alemanha fazer paz com a União Soviética, o que poderia levar o Japão a buscar uma cooperação mais estreita com Berlim e tentar formar uma aliança trilateral com a União Soviética contra os aliados. Das opções analisadas, o Japão deu especial atenção aos cenários 3 e 4, vislumbrando a possibilidade de alianças estratégicas complexas para continuar a guerra contra os principais adversários. No entanto, na realidade geopolítica da época, esses planos enfrentariam grandes desafios e obstáculos para se concretizarem. Em 23 de abril de 1945, Himmler propôs organizar uma rendição separada com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Após o suicídio de Hitler em 30 de abril, Karl Donitz assumiu o comando e indicou que pretendia continuar a luta contra a União Soviética, mesmo que a Alemanha se rendesse aos aliados. Essa situação já havia sido considerada pelo Supremo Conselho para a Condução da Guerra do Japão, cerca de 6 meses antes, como a terceira hipótese dos seus planejamentos. Assim, o Japão poderia ter explorado a ideia de uma aliança com a União Soviética contra os aliados, mas os líderes japoneses sabiam que isso não era viável naquele momento. Por exemplo, o Exército Imperial Japonês emitiu uma avaliação das condições mundiais em 25 de abril, sugerindo que poderia haver uma mudança nas relações entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética na Europa, mas que isso provavelmente não teria um impacto imediato significativo na situação do leste asiático. O exército concluiu que não havia perspectiva imediata de melhoria nas relações entre o Japão e a União Soviética. 5 dias depois, em 30 de abril, o Supremo Conselho do Japão se reuniu em Tóquio e elaborou um plano para o caso da rendição da Alemanha. Ao contrário do planejamento anterior, que apenas previa mudanças drásticas na Alemanha, esse novo plano assumiu claramente que a rendição da Alemanha era iminente. Portanto, o esboço elaborado foi mais simples e direto. Por exemplo, nesse esboço é afirmado o seguinte: o Japão deve tomar cuidado para não culpar a Alemanha por sua violação do Pacto Tripartite, mas sim elogiar o governo e o povo alemão por sua luta até o fim amargo. Deve-se tomar cuidado para não provocar a União Soviética. Quanto às medidas específicas em relação à Alemanha, apenas a anulação de pactos como o Pacto Anti-Comintern e o Pacto Tripartite foi planejada. O principal objetivo desse esboço era, em vez disso, amenizar rapidamente o descontentamento interno, como foi indicado pela seguinte passagem: quando a Alemanha se render, medidas devem ser tomadas para controlar o descontentamento interno que isso possa causar no Japão e, ao mesmo tempo, infundir na população uma nova determinação para continuar a guerra até um final bem-sucedido e reforçar a sua crença na vitória, esforçando-se por uma solidariedade férrea na defesa da terra imperial. Diante da derrota quase certa da Alemanha, a última esperança política e diplomática do Japão era o seu vizinho, a União Soviética. No entanto, em 5 de abril de 45, a União Soviética declarou a sua abrogação do Pacto de Neutralidade Russo-Japonês e, em 26 de abril, chegou ao Estado-Maior do Exército a informação de que as tropas soviéticas estavam sendo transferidas para o leste. Isso representava uma evidência clara de que a União Soviética estava se preparando para uma guerra com o Japão. Apesar da situação tensa, o tenente-general Torashiro Kawabe, que era vice-chefe do Estado-Maior do Exército, escreveu o seguinte no seu diário: "O Sr. Stalin realmente tomou a decisão de entrar em guerra com o Japão? Não posso acreditar que Stalin deva tomar tal decisão. Não espero que ele seja amigável com o Japão ou desconfiado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Mas, pessoalmente, pensei que Stalin, um homem astuto e calculista, não buscaria uma nova frente de guerra no leste asiático naquele momento. Isso é nada além de um desejo ilusório da minha parte." Depois que a Alemanha foi derrotada em 7 de maio de 1945, os líderes do Japão, alguns dos quais como Kawabe, tinham uma visão surpreendentemente irrealista da União Soviética e depositaram a sua última esperança em uma tentativa desesperada de negociar com a União Soviética. No entanto, tudo o que realmente aconteceu foi a trágica Batalha de Okinawa, os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, a entrada soviética na guerra e a rendição vergonhosa em 15 de agosto. Só um último adendo para não deixar dúvidas. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou as bases navais dos Estados Unidos em Pearl Harbor, como sabemos. Segundo a estipulação do Pacto Tripartite,
a Alemanha nazista e a Itália fascista eram obrigadas a defender os seus aliados apenas se fossem atacados. Como o Japão havia feito o primeiro movimento, a Alemanha e a Itália não eram obrigadas a ajudá-lo até que os Estados Unidos contra-atacassem. No entanto, esperando que os Estados Unidos declarassem guerra à Alemanha de qualquer forma, Hitler ordenou ao Reichstag que declarasse formalmente guerra aos Estados Unidos. Hitler havia concordado que a Alemanha quase certamente declararia guerra quando os japoneses o informaram pela primeira vez da sua intenção de entrar na guerra com os Estados Unidos em 17 de novembro de 41. A Itália também declarou guerra aos Estados Unidos. O historiador Ian Kershaw sugere que essa declaração de guerra contra os Estados Unidos foi um erro grave cometido pela Alemanha e pela Itália, pois permitiu que os Estados Unidos entrassem na guerra na Europa e no norte da África sem qualquer limitação. Vamos entender primeiramente como era exatamente a relação complexa de Hitler com relação ao Japão. Isso aqui é bastante interessante. Por um lado, ele admirava a cultura japonesa e via o Japão como um aliado em sua luta contra as potências ocidentais. Ele acreditava que os japoneses e os alemães eram povos irmãos que compartilhavam um destino comum e uma superioridade racial. Hitler era profundamente interessado nas culturas da Ásia e, antes da sua aliança com o Japão, havia enviado generais alemães para a China para melhorar o seu exército. Isso, no entanto, parou quando os japoneses exigiram que os seus generais deixassem a China. O Japão estava lançando uma invasão para conquistar a Manchúria. No entanto, Hitler também tinha reservas sobre as capacidades militares do Japão e também a sua habilidade de lutar uma guerra prolongada. Ele via os japoneses como carentes de visão estratégica e flexibilidade tática, e acreditava que eles dependiam excessivamente da sua marinha e força aérea para vencer batalhas. Ele também achava que as suas táticas suicidas de Banzai eram completamente estúpidas, especialmente em comparação com as técnicas de combate da Wehrmacht e também das SS. Apesar de todas essas preocupações, Hitler entrou em uma aliança com o Japão em setembro de 1940, conhecida como Pacto Tripartite, que também incluía a Itália. Esse pacto comprometia os três países à defesa mútua e cooperação em sua guerra comum contra as potências aliadas. Hitler jamais viu seus aliados como iguais, mas sim como fantoches úteis para ajudar ele no seu objetivo de dominação global. Em 1943, ele estava cada vez mais cansado de resgatar os aliados inúteis, mas apreciava os japoneses por manterem milhões de forças aliadas ocupadas no Pacífico. Nos diários de Goebbels, após Hitler ter feito uma longa caminhada com o cachorro na floresta com Martin Bormann, ele disse o seguinte: "Uma vez que derrotarmos os aliados, precisaremos lidar com esses macacos de olhos fechados da selva." Discussões longas ocorreram sobre como os japoneses administrariam a Ásia sob o comando de Hitler, pois ele via a raça japonesa, assim como muitos povos africanos e asiáticos, como inferiores à raça mestre ariana europeia. Em última análise, a admiração de Hitler pelo Japão não se traduziu em apoio militar concreto. A Alemanha forneceu assistência limitada ao Japão durante a guerra e foi incapaz e não estava disposta a prevenir a derrota do Japão em 1945, já que a Alemanha já havia sido derrotada. Os últimos assentos não foram exatamente discretos sobre o fato de que não se importavam muito com indivíduos de uma raça diferente da que idealizavam. Os japoneses aparentemente não tinham problemas com pessoas como os judeus, chegando a receber refugiados deles de terras ocupadas pelos alemães durante a Segunda Guerra. Ao contrário dos aliados europeus da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas tentaram pressionar o Japão a se juntar às suas atividades antissemitas, o governo japonês não apenas não ouviu, mas também tinha uma política oficial que proibia explicitamente a expulsão de qualquer judeu do Japão ou dos territórios que ocupavam. Essa política foi mantida durante toda a guerra, mesmo quando judeus que escapavam de regiões ocupadas continuavam a entrar em territórios japoneses. O diplomata japonês Matsuoka resumiu o seguinte: "Eu sou o homem responsável pela aliança com Hitler, mas em nenhum lugar eu prometi que implementaríamos as suas políticas antissemitas no Japão. Essa não é apenas a minha opinião pessoal, mas é a opinião do Japão, e não tenho nenhum constrangimento em anunciá-la ao mundo." Dado tudo isso, parecia bastante estranho que o Japão e a Alemanha nazista assinassem uma série de acordos entre si, culminando no famoso Pacto Tripartite em 1940, que aliou de forma mais famosa a Alemanha nazista, a Itália e o Japão, mas também eventualmente países como a Hungria, Romênia, Bulgária, Croácia e por 2 dias inteiros a Iugoslávia, todos na chamada coalizão das potências do eixo. Galera, é um grande exagero dizer que o Japão e a Alemanha eram realmente aliados em qualquer coisa além do sentido mais superficial. De fato,
fora a eventual declaração de guerra de Hitler contra os Estados Unidos logo após o Japão atacar os Estados Unidos, os dois lados não fizeram praticamente nada de útil para apoiar o outro. O Japão até se recusou a oferecer concessões econômicas à Alemanha em 1943, com a rejeição inicial decorrente do fato de que o Japão sentia que isso prejudicaria suas negociações com os Estados Unidos no início da guerra, se eles apoiassem a Alemanha dessa forma. Isso foi mais ou menos padrão na chamada aliança entre as duas nações, que realmente não era muito uma aliança, ou pelo menos, não em qualquer lugar perto da extensão dos aliados, que, verdadeiros ao seu nome, coordenavam ativamente os seus esforços de guerra contra os seus inimigos comuns. Em contraste, a Alemanha e o Japão lutaram mais ou menos duas guerras separadas, e mesmo em momentos em que teriam sido bem servidos tentando trabalhar juntos, eles acabaram não apenas não o fazendo, mas nem mesmo se incomodando em informar um ao outro sobre os seus planos, o que poderia afetar drasticamente o outro. Para começar, as relações oficiais entre a Alemanha e o Japão foram estabelecidas em 1861, antes do Império Alemão existir tecnicamente, graças aos prussianos que ajudaram a informar o Império Alemão cerca de uma década depois. Os prussianos e o subsequente Império Alemão, entre outras influências ocidentais, desempenharam um papel crítico na rápida modernização do Japão após a restauração Meiji em 1868. De fato, uma das maiores contribuições da Alemanha para o Japão foi ajudar a modernizar o seu exército com um dos representantes do Império Alemão, o general prussiano Jacob Meckel, cujos esforços de 1885 a 88 foram tão apreciados na Escola de Guerra do Exército do Japão, que fizeram uma estátua de bronze dele. Não apenas isso, mas as suas doutrinas, que foram adotadas pelo general Marisuke, foram creditadas por ajudar o Japão a vencer a Primeira Guerra Sino-Japonesa. No entanto, na Primeira Guerra Mundial, devido ao fato de o Japão não gostar muito de como vários países ocidentais, incluindo a Alemanha, estavam se intrometendo nos interesses asiáticos, os dois países se tornaram inimigos declarados, com o Japão declarando guerra à Alemanha em 1914. As coisas ficaram ainda mais complicadas diretamente após a guerra, quando muitas das antigas possessões asiáticas da Alemanha foram concedidas ao Japão. No entanto, na metade dos anos 1920, a relação entre as duas nações começou a melhorar, e talvez o mais crítico foi que cerca de 80% dos estudantes japoneses que estudavam no exterior, muitos dos quais eram filhos da elite japonesa, escolheram universidades alemãs para estudar. Também vale a pena notar que muitos dos líderes chaves do movimento para tentar unir a Ásia sob o domínio japonês estudaram na Alemanha. As relações foram ainda mais melhoradas com a assinatura do Pacto Anticomintern em 1936, que foi um pacto entre as duas nações, e posteriormente Itália, Espanha e Hungria, para pelo menos publicamente, mesmo que nada muito concreto viesse disso, combater a ameaça da União Soviética e do comunismo para as respectivas nações. Foi nesse ponto que as coisas começaram a esquentar, graças à combinação da ameaça da União Soviética e aos objetivos comuns da expansão que as respectivas nações possuíam, o que acabou alienando eles efetivamente de muitas outras nações do mundo e ajudou a alinhar os seus interesses. As nações perceberam que os planos de expansão agressiva da Itália também estavam alienando muitas nações do mundo contra elas, como em 1936, após a Itália invadir a Etiópia, resultando na imposição de sanções pela Liga das Nações. Tudo isso ajudou a aproximar a Alemanha e o Japão, apesar de eles não terem exatamente objetivos comuns. O embaixador americano no Japão, Joseph Grew, em 1937 disse o seguinte: se a presente combinação triangular for analisada, torna-se imediatamente aparente que não é meramente anticomunista, mas que as suas políticas e práticas também vão contra aquelas das chamadas potências democráticas. Assim, pode-se ver que a questão se resolve no simples fato de que é uma combinação de estados que estão determinados a alterar o status quo, em oposição aos estados que desejam preservá-lo, ou mais simplesmente, dos que não têm contra os que têm, e que o anticomunismo é apenas o estandarte sobre o qual os que não têm estão se reunindo. O Japão estava interessado em se afastar do status de nação sem para o status de com. Durante a Era das Descobertas, muitas nações como a Grã-Bretanha e a França aproveitaram e expandiram seus impérios ao redor do globo, algo que tanto o Japão quanto a Alemanha perderam. O Japão, por causa do seu isolacionismo, e o Império Alemão porque não existia até 1871, e a sua primeira tentativa de expansão não apenas terminou com a Primeira Guerra Mundial, mas também com muitas das suas conquistas sendo tomadas após o conflito. Do lado japonês, dada a rápida industrialização do Japão no século anterior, o país se encontrou em uma situação de ser uma nação altamente industrializada, que também tinha muito pouco em termos de muitos dos recursos necessários para abastecer o motor da industrialização. Assim, tiveram que depender de outras nações para obter isso. Por exemplo,
Antes da Segunda Guerra, aproximadamente 80% do abastecimento de petróleo do Japão vinha dos Estados Unidos e outros 14% de outras nações, permitindo que os Estados Unidos exercessem uma influência significativa sobre o Japão e, se assim desejassem, a qualquer momento. A situação não melhorava muito ao olhar para coisas como acesso ao carvão, borracha, ferro e outros recursos essenciais. Assim, os japoneses estavam interessados em copiar os britânicos, franceses, americanos e outras nações na expansão da sua influência além das suas fronteiras. Eles também sentiam que a expansão ocidental em várias nações asiáticas era algo afrontoso que não podiam permitir que continuasse. Juntando 2 mais 2, os líderes japoneses sentiram que a expansão permitiria ao Império Japonês se tornar mais autossuficiente e, no processo, remover a influência ocidental das nações asiáticas, instalando a sua própria nação como a principal. Isso não era muito diferente dos objetivos declarados da Alemanha, que buscava expandir as suas fronteiras devido ao suposto problema de espaço vital, com Hitler afirmando o seguinte: "Estamos superpovoados e não podemos nos alimentar com nossos próprios recursos." Esforços anteriores na frente de expansão alemã antes da Primeira Guerra Mundial viram Japão e Alemanha um pouco em conflito, ambos querendo se expandir para as mesmas áreas na Ásia Oriental. Dessa vez, no entanto, a Alemanha queria a Europa e estava feliz em deixar a Ásia para os japoneses. Além disso tudo, ambas as nações tinham um interesse em parar a disseminação do comunismo com a União Soviética tão relativamente próxima e fazendo fronteira com nações que a Alemanha e o Japão gostariam de adicionar aos seus futuros impérios. Nesse sentido, se não fosse pela postura anti-soviética tão firmemente mantida pelos alemães e os seus planos de longo prazo de atacar os soviéticos, a Segunda Guerra Mundial e a subsequente Guerra Fria poderiam ter sido extremamente diferentes. Pouco antes do Pacto Tripartite ser assinado pelo Japão, Alemanha e Itália, uma quarta grande potência expressou o seu desejo de se juntar à diversão, fazendo concessões muito favoráveis à Alemanha, bem como ofertas econômicas consideráveis. Em talvez um dos maiores erros da guerra, a Alemanha nem se deu ao trabalho de responder à proposta soviética de se juntar, pois eles já planejavam invadir, apesar de 1 ano antes terem assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop com os soviéticos. Esse pacto, em poucas palavras, era um acordo entre as duas nações de não atacarem uma outra ou ajudar um inimigo da outra, bem como secretamente definir várias fronteiras para as duas nações em regiões intermediárias, caso algum dos lados entrassem em guerra na área em algum momento. Se os soviéticos tivessem sido aceitos no Pacto Tripartite, isso teria permitido à Alemanha concentrar toda a sua força contra os britânicos com suas costas protegidas, além de dar à Alemanha melhor acesso a suprimentos dos soviéticos e conectar-se a seu aliado no Japão. Nesse ponto, talvez permitisse que as potências do eixo eventualmente trabalhassem juntas da maneira que os aliados fizeram, em vez de ser apenas uma aliança principalmente no papel, quando se tratava dos japoneses e dos alemães. Em qualquer caso, mesmo que muitos dos objetivos abrangentes do Império Alemão e do Japão para suas nações estivessem alinhados e seus planos imediatos não conflitassem de nenhuma maneira, isso ainda não explica por que eles decidiram publicamente unir forças, pelo menos no papel. Afinal, dada a vasta distância que separava eles, havia pouca esperança de que os dois lados se beneficiassem diretamente ao unir forças ou mesmo recursos. E isso sem mencionar o fato de que os nazistas não eram tímidos ao notar qualquer outra raça fora dos arianos como inferior na sua visão. Quanto a esse último ponto, quando a realidade conflitava com a ideologia nazista e suas crenças declaradas, eles simplesmente inventavam a sua própria versão da realidade para se acomodar. Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, não atendia aos próprios requisitos raciais que eram exigidos de todos os membros da SS, exceto para ele próprio. Além disso, embora os japoneses não fossem arianos, Himmler os declarou arianos honorários, o que significava que, mesmo não sendo arianos, eles seriam considerados e tratados como se fossem. Hitler chegaria ao ponto de declarar publicamente admiração pelos chineses e japoneses, observando o seguinte: o orgulho na própria raça, e isso não implica desprezo pelas outras raças, é também um sentimento normal e saudável. Eu nunca considerei os chineses ou os japoneses como sendo inferior a nós. Eles pertencem a civilizações antigas e admiro livremente que a sua história passada é superior à nossa. Eles têm o direito de se orgulhar do seu passado, assim como nós temos o direito de nos orgulhar da civilização a que pertencemos. De fato, acredito que quanto mais firmes os chineses e os japoneses permanecerem no seu orgulho racial, mais fácil será para mim me relacionar com eles. Ao mesmo tempo, ele também afirmou o seguinte: se fôssemos dividir a humanidade em 3 grupos, os fundadores da cultura, os portadores da cultura e os destruidores da cultura, apenas o ariano poderia ser considerado o representante do primeiro grupo, que eram os fundadores.
Dele se originam os alicerces e muros de toda a criação humana, e apenas a forma externa e a cor são determinadas pelas características mutantes de caráter dos vários povos. Em algumas décadas, por exemplo, todo o leste da Ásia possuirá uma cultura cujo alicerce final será o espírito helênico e a tecnologia germânica, assim como na Europa, apenas a forma externa e a arte, pelo menos, terão as características do caráter asiático. Se a partir de hoje toda a influência ariana no Japão parasse, assumindo que a Europa e a América perecessem, a ascensão presente do Japão em ciência e tecnologia poderia continuar por um curto período, mas mesmo em alguns anos o poço secaria, o caráter especial japonês prevaleceria, mas a cultura presente congelaria e recuaria ao sono do qual foi despertada há 7 décadas pela onda da cultura ariana. Então essa foi a ginástica mental de Hitler para ser capaz de se aliar aos japoneses, enquanto supostamente ainda se mantinha fiel à ideologia nazista. Mas e quanto à perspectiva japonesa? No caso geral, Rick Law descreveu da seguinte forma: descobri que, mesmo antes do governo do Japão e da Alemanha fundarem uma aliança em 1936, intelectuais e comentaristas estavam publicando material que colocava o outro país sob uma luz positiva. Intelectuais japoneses proativamente remodelaram os ideais alemães para consumo japonês de Hitler e do nazismo, mantendo o que gostavam e removendo o que não gostavam. Nesse ponto, embora o Holocausto nazista tenha sido bem conhecido e amplamente relatado na maioria das regiões do mundo durante a Segunda Guerra, o Japão foi uma exceção, suprimindo especificamente qualquer conversa sobre as atrocidades alemãs nesse sentido. Por sua parte, a Alemanha fez o mesmo para o Japão, suprimindo qualquer notícia sobre o chamado Holocausto Asiático, que viu o Japão massacrar entre 3 a 13 milhões de pessoas no processo de supostamente libertar as nações asiáticas. Durante esse tempo, eles também conduziram experimentações humanas verdadeiramente horríveis nas populações que conquistaram e basicamente cometeram atrocidades muito semelhantes. O nazista Rabe é creditado por salvar quase sozinho a vida de dezenas de milhares de civis chineses, graças aos seus incansáveis esforços durante o massacre de Nanquim, que viu as forças japonesas massacrarem entre 50 mil a 300 mil civis chineses, com cerca de 250 mil mais sendo protegidos de todos os estupros e assassinatos. Rabe retornou à Alemanha após o massacre, com documentação dos assassinatos em massa, estupros, espancamentos, incluindo fotografias e filmagens. Ele então começou a dar palestras sobre tudo isso publicamente, além de tentar convencer Hitler a pressionar o Japão a parar com tais atos horríveis na China. Como era de se esperar, tudo isso não apenas caiu em ouvidos surdos, mas Rabe foi prontamente preso pela Gestapo. A empresa Siemens AG conseguiu intervir e garantir a sua libertação, mas ele foi proibido de falar sobre isso novamente. Para resumir esse ponto, em essência, ambos os lados apenas remodelaram o discurso um sobre o outro para atender às suas necessidades e fazer o outro lado parecer aceitável. Os líderes de ambos os lados pareciam um pouco inclinados a se acomodar com o fato de que cada lado tinha visões ideológicas fundamentalmente diferentes. Com todo esse contexto fora do caminho, isso nos leva de volta ao porquê dos impérios japonês e alemão quererem assinar o Pacto Tripartite. Embora nada seja preto e branco e haja inúmeros fatores que contribuíram para isso, incluindo a ameaça de que os soviéticos ainda representavam para os planos de ambos os países, apesar de outros pactos que antecederam o Pacto Tripartite e visavam neutralizar essa ameaça. Em resumo, os Estados Unidos se tornaram um grande problema. A Alemanha e o Japão estavam ambos procurando uma maneira de manter os Estados Unidos fora dos seus respectivos conflitos tanto quanto possível, e queriam esse pacto para tentar encorajar isso. Vale também notar que o Pacto Tripartite foi especialmente redigido para dizer que as nações signatárias não seriam obrigadas a ajudar as outras, a menos que fossem atacadas por alguma nação com a qual as respectivas nações não estivessem atualmente em guerra. Em outras palavras, embora não nomeados explicitamente, é bastante claro que esse pacto foi direcionado diretamente aos Estados Unidos em uma tentativa velada de manter eles fora de qualquer esforço de guerra no lado oposto. Na época, a Alemanha estava em um impasse com a Grã-Bretanha e planejando invadir os soviéticos apesar da sua pequena trégua, e não queria que os Estados Unidos entrassem na briga do lado da Grã-Bretanha para desequilibrar a balança. O Japão já estava lidando com os Estados Unidos, cujo povo talvez não tivesse interesse em entrar em uma guerra, mas cujo presidente estava muito decidido a isso, e não hesitava em condenar a brutal expansão japonesa na China, e também as atrocidades cometidas durante esse processo. Além disso, para os alemães, a expansão japonesa em certas regiões da Ásia também ajudaria a prender as forças e recursos britânicos lá. Mais ainda,
Uma vez que o Japão fosse bem sucedido, isso potencialmente abriria suprimentos dessas regiões para a Alemanha através do seu aliado japonês. Da mesma forma, do lado japonês, com a Alemanha fazendo as suas coisas na Europa, a Grã-Bretanha estaria muito ocupada para fazer muito sobre as suas ações contra os territórios britânicos na região. Assim, em essência, esse pacto foi um aviso aos Estados Unidos para se manterem fora dos seus respectivos conflitos, e de outra forma uma união oportunista, em vez de uma em que os dois lados pretendiam apoiar um ao outro diretamente do ponto de vista militar ou de recursos. Dito isso, o Japão e a Alemanha fizeram algumas trocas simbólicas e pequenas tentativas de trabalhar juntos, como por exemplo a Alemanha enviando ao Japão um dos seus submarinos para que eles pudessem examiná-lo e tentar se beneficiar do design. Infelizmente para o Japão, eles acharam muito complicado de replicar na época, então pouco benefício veio disso. Muitas outras trocas semelhantes de tecnologia e recursos limitados também ocorreram, mas em todos esses casos, o efeito foi quase inteiramente inútil para o outro lado. Além disso, nenhum dos lados realmente confiava muito no outro, o que talvez não devesse ser surpresa, dado o último pacto que eles assinaram contra o comunismo, onde a Alemanha, sem se incomodar em informar o seu aliado japonês, assinou o pacto Molotov-Ribbentrop com os soviéticos. No final, o Japão tinha seu próprio truque para jogar contra os alemães, negociando o pacto de neutralidade soviético-japonês em abril de 1941, concordando em não atacar os soviéticos, apenas para ver os japoneses mais uma vez serem pegos de surpresa por seu aliado, quando a Alemanha foi na direção oposta e decidiu atacar os soviéticos 2 meses depois. Mostrando quão pouco interesse as duas nações tinham em realmente trabalhar juntas, após a Alemanha atacar os soviéticos, eles começaram a sugerir continuamente que a Alemanha apreciaria muito se o Japão não se importasse de ser um bom aliado e mudar os seus esforços e atacar os soviéticos também. Por exemplo, Hitler afirmou ao embaixador japonês Horishi Yoshimura em 1941 que caberia ao Japão agir como achasse melhor, mas a cooperação do Japão na luta contra a União Soviética seria bem-vinda se o avanço japonês ao sul encontrasse dificuldades por conta do abastecimento do equipamento. Infelizmente para os alemães, quando o Japão havia tentado anteriormente expandir-se para a União Soviética e Estados protegidos, eles foram brutalmente repelidos em uma série de conflitos fronteiriços. O mais devastador deles foi a Batalha de Khalkhin Gol em 1939. Isso esfriou o interesse do Japão em qualquer expansão adicional naquela região. Assim, no final, o Japão deixou bem claro que não entraria em guerra com a União Soviética, a menos que a Alemanha tivesse mais ou menos já vencido a guerra contra eles. No entanto, Stalin não estava apostando nisso e, portanto, teve que dividir as suas forças para se proteger contra o Japão, apenas para garantir. No entanto, as coisas mudaram drasticamente em setembro de 1941, quando o espião soviético Richard Sorge, disfarçado de jornalista alemão trabalhando para o embaixador alemão em Tóquio Eugene Ott, enviou uma mensagem de que o Japão absolutamente não atacaria a União Soviética, a menos que fosse atacado primeiro, permitindo que várias divisões soviéticas na Sibéria fossem distribuídas para o lado alemão do conflito, mudando o curso daquela guerra naquela região. Infelizmente para o espião Richard, dentro de um mês após enviar essa mensagem, ele foi desmascarado e eventualmente executado. Essa foi a total falta de coordenação ou mesmo de comunicação de planos quando se tratava dos soviéticos. No outro extremo das coisas com os americanos, o Japão pelo menos informou os alemães do seu plano de entrar em guerra com os Estados Unidos, embora apenas os avisando poucos dias antes dos ataques e não dando nenhuma especificidade sobre como ou quando fariam isso. Nesse ponto, você pode estar se perguntando o que diabos os japoneses estavam pensando ao tentar trazer uma nação para uma guerra que o alto comando militar sabia que tinha zero chance de ganhar em um conflito prolongado e poderia ainda mudar completamente o equilíbrio da guerra para os seus aliados europeus. E apenas para referência, o produto interno bruto dos Estados Unidos era 17% maior do que de todas as nações do eixo combinadas quando eles entraram na guerra. Além disso, nem a Alemanha nem o Japão tinham qualquer esperança de realmente atacar o território continental americano de maneira significativa. Na época havia um apoio extremamente forte nos Estados Unidos para o isolacionismo após a Primeira Guerra, o que resultou na aprovação de várias leis de neutralidade na década de 1930 para ajudar a manter os Estados Unidos fora de qualquer conflito estrangeiro. Esses atos foram apenas ligeiramente desfeitos em 1939 com a aprovação de certos atos, como por exemplo o que permitia aos Estados Unidos fornecer armas à Grã-Bretanha e à França, desde que pagassem por elas e também as recolhessem em seus próprios navios. Depois,
eles seguiram com a troca de 50 destroyers dos Estados Unidos para os britânicos, em troca de vários direitos territoriais em regiões ocupadas pelos britânicos, o que tecnicamente violava a lei de neutralidade, mas Roosevelt escapou disso mesmo assim. Em seguida, eles seguiram com o ato de empréstimo e arrendamento em março de 1941, que permitiu aos Estados Unidos fornecer suprimentos e equipamentos às nações aliadas gratuitamente, totalizando cerca de 50,1 bilhões de dólares, o que aproximadamente são 700 bilhões de dólares hoje. No entanto, apesar de tudo isso, os cidadãos americanos como um todo, juntamente com muitos dentro do governo, ainda tinham pouco interesse em se envolver no conflito com as nações do eixo, mesmo de forma indireta, muito menos diretamente, enviando seus filhos para lutar. Assim, a decisão de ambos, Japão e Alemanha, parecia extremamente questionável aqui, e de fato suas escolhas foram catastróficas para suas respectivas guerras ao deliberadamente acordar o gigante adormecido. Estamos no final de 1938, e até agora não é possível fazer um julgamento definitivo sobre o valor de combate do exército japonês contra um inimigo moderno, bem equipado e treinado com apenas base na campanha sino-japonesa. Especialistas militares tanto do Japão quanto da China acreditam que os sucessos do exército japonês se devem principalmente à sua esmagadora superioridade em termos de recursos materiais. Isso se sustenta na maior parte. Os chineses tinham uma séria falta de artilharia e marinha natural. Eles eram principalmente mal equipados. Os chineses tinham algumas unidades de elite que foram realmente treinadas pelos alemães, especialmente a divisão de número 87 e 88, mas essas lutaram em Xangai. E geralmente, eles tinham um problema de liderança e em geral era considerado que seu trabalho de Estado Maior era gravemente deficiente. Enquanto os japoneses tinham uma marinha e força aérea fortes e também tinham duas forças aéreas, uma para o exército e outra para a marinha. Com isso, eles puderam na Batalha de Xangai fazer contra-desembarques. Eles desembarcaram as tropas e devido à superioridade naval e também aérea, puderam manter essas posições. E em geral, o serviço aéreo da Marinha Imperial Japonesa era melhor do que o serviço aéreo do exército. Além disso, observadores experientes e bem informados da campanha, especialmente das batalhas de Xangai e Nanquim, mantiveram a visão de que o exército japonês seria incapaz de enfrentar um inimigo europeu, para o qual nesse contexto os russos também devem ser incluídos. A isso, deve ser adicionado o fato de que a indústria japonesa em sua capacidade tecnológica está longe de ter alcançado os países industrializados modernos. Em relação às armas técnicas, especialmente a força aérea, há uma forte insatisfação com os materiais existentes. Agora sobre a indústria, isso está completamente correto. A indústria era bastante fraca, e também o Japão era muito dependente da importação de matérias-primas e também de tecnologia. E aqui, vemos que a guerra do Japão na China e sua urgente explosão de construção naval após 37 o tornaram dependente de materiais importados. Paradoxalmente, a mudança para a indústria pesada e o esforço para construir capacidade de produtos químicos sintéticos fizeram o Japão ainda mais dependente da importação de tecnologias ocidentais para montar as novas fábricas. Uma coisa é pouco incerta: a insatisfação da força aérea com o equipamento. Isso provavelmente se deve ao fato de que o serviço aéreo do exército imperial japonês foi pego no meio de uma modernização durante a guerra sino-japonesa. Isso provavelmente é devido a isso, pois não há nenhuma informação sobre por que os japoneses tinham um problema com seu equipamento em termos de forças aéreas. E como sabemos, os alemães sempre têm um foco forte no exército. Eles olham primeiro para o exército, e esse relatório é para o comando superior ou para o otaka do exército. Enquanto os alemães geralmente focam no exército, os japoneses tinham um foco forte na marinha. E em geral, a marinha japonesa era tecnologicamente superior, e eles focavam muito em materiais de alta qualidade. Enquanto o exército geralmente era mais frugal e de baixa tecnologia, nos armamentos pequenos isso não era tanto um problema com os rifles e metralhadoras. Mas quando se trata de canhões antitanque e especialmente artilharia, tudo acima de 75mm é bastante problemático. Em armamentos pequenos, eles eram basicamente iguais ao Ocidente, mas em artilharia e canhões antitanques já havia uma falta. Os primeiros tanques japoneses eram bastante bons, mas eles ficaram para trás devido a limitações industriais. E também os japoneses, como transportavam quase tudo, tinham requisitos de peso muito sérios para os tanques. Basicamente, os primeiros tanques leves eram muito bons, mas depois disso, é bastante problemático por conta dos problemas de transporte. Não é possível afirmar com certeza que o exército japonês é diferente dos exércitos europeus. Essa afirmação reflete observações feitas antes da guerra sobre o exército japonês. As deficiências conhecidas,
que se concentram principalmente nas áreas de treinamento, liderança e equipamento, são em certa medida reconhecidas pelos oficiais do Estado-Maior japonês. Além disso, é importante considerar a atitude de arrogância que pode ser observada em algumas culturas asiáticas, especialmente na japonesa. Essa atitude muitas vezes leva à generalização das próprias experiências e também à desvalorização ou omissão das experiências dos outros. Como resultado, pode haver dificuldade em entender com precisão e detalhes as circunstâncias reais. O exército japonês, de maneira geral, era bem treinado para a infantaria regular. Em níveis mais altos, como o de múltiplas divisões, a coordenação japonesa começou a apresentar falhas. No entanto, em níveis mais baixos, o treinamento geralmente era bem considerado. Existe a percepção de que os japoneses eram lentos para aprender ou incapazes de se adaptar, o que ainda é um tema discutido hoje em dia. No entanto, essa visão não é completamente verdadeira. Se considerarmos por quanto tempo o exército japonês realmente lutou e se defendeu com recursos muito limitados, veremos como eles se adaptaram após cada batalha. Por exemplo, após a Batalha de Okinawa, o Japão aprendeu que as forças americanas poderiam destruir certas fortificações em cavernas e entradas. Eles já estavam cientes disso e se prepararam de maneira diferente para evitar que isso acontecesse tão facilmente. Portanto, eles realmente se adaptavam rapidamente, apesar de terem uma grave falta de poder de fogo e recursos. O exército japonês possui características que o tornam bem adequado para conduzir uma grande guerra. Entre essas características estão sentimentos patrióticos elevados, ousadia e dureza na liderança, bravura e desprezo pela morte das tropas e frugalidade de toda a população. Essas qualidades não são comparáveis aos padrões europeus, mas são centrais para avaliar o valor das forças japonesas em uma luta contra um inimigo organizado segundo princípios europeus. Elas permitem concluir que o Japão também será capaz de enfrentar a crise de uma grande guerra. Outro aspecto importante é a experiência da Primeira Guerra Mundial, com todas as dificuldades, fome e outros problemas enfrentados. Isso também carrega um pouco de ideologia, como por exemplo a lenda da punhalada pelas costas, que foi a ideia de que o exército alemão estava invicto no campo de batalha, mas foi traído pela população. Embora não seja verdade, essa crença é bastante interessante. Após a rendição final em 1945, nenhuma unidade japonesa se rendeu completamente como uma unidade. Houve indivíduos que se renderam, mas nunca uma unidade inteira. Quase todos os exércitos afirmam que lutarão até a última bala e o último homem, mas apenas os japoneses fizeram isso de maneira consistente. Os britânicos também tinham suas avaliações sobre os japoneses. Eles acreditavam que se enfrentassem os japoneses na Europa, os asiáticos seriam derrotados. No entanto, se a luta ocorresse na região Ásia-Pacífico com seu terreno difícil, clima rigoroso e infraestrutura limitada, a situação seria bem diferente. Mesmo com o poder de fogo esmagador das forças americanas, foi necessário muito esforço e sacrifício para desalojar os japoneses. Isso demonstra que enquanto o exército japonês provavelmente falharia na Europa, na região Ásia-Pacífico a história seria outra. A afirmação de que o exército japonês não corresponde aos exércitos europeus é corroborada por observadores feitos antes da guerra. As deficiências que existem, que se concentram principalmente no treinamento, liderança e equipamento, são parcialmente reconhecidas pelos oficiais do Estado-Maior japonês, que estão trabalhando para eliminar elas. Por outro lado, deve-se considerar a atitude de superioridade asiática, especialmente a japonesa, que muitas vezes leva à generalização das próprias experiências e também à subestimação ou negligência das experiências alheias, resultando em uma compreensão imprecisa das circunstâncias reais. Só para deixarmos claro um ponto do século XIX antes de finalizarmos. Antes da Alemanha ser criada em 1871, a Prússia sempre teve um ótimo relacionamento com o Japão. Os conselheiros prussianos ajudaram o Japão a modernizar o seu país. E é claro, os prussianos deram ao Japão uma abordagem militarista para a modernização, que funcionou muito bem na Prússia, assim como na Alemanha e no Japão mais tarde. Já no século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão teve um ótimo relacionamento com os britânicos e o relacionamento entre o Japão e a Alemanha esfriou. Porém, começou a esquentar novamente após a Primeira Guerra, quando a Alemanha tinha um embaixador em Tóquio chamado Wilhelm Solf, que restabeleceu um bom relacionamento entre alemães e japoneses. De qualquer forma, a Liga das Nações após a Primeira Guerra não foi muito amigável com a Alemanha ou com o Japão. Eles puniram a Alemanha e alguns dizem que isso levou à Segunda Guerra.
O Japão também não foi tratado de forma justa pela Liga das Nações e foi punido por tentar fazer a mesma coisa que os britânicos e franceses estavam fazendo com suas colônias. O Japão achava que aqueles que dirigiam a Liga das Nações eram hipócritas, então decidiu se retirar dela em março de 33, e isso acabou aproximando os dois países. A Alemanha queria expandir para o leste e o Japão também queria expandir na Ásia. À medida que o Partido Nazista assumiu o controle da Alemanha, Hitler começou a ver o Japão como um parceiro mais estratégico na Ásia. Em 1938, a Alemanha, Japão e Itália se tornaram aliados. Isso mais tarde criaria o Pacto Tripartite que foi formado em 1940. Quando a Segunda Guerra estourou, essa aliança era mais de benefício mútuo do que uma aliança completa. O Japão estava ocupado enviando seus soldados para influenciar a Ásia Oriental, enquanto a Alemanha começava a invadir o leste em 39. Mais tarde, essa aliança se fortaleceria quando o Japão atacou os Estados Unidos em dezembro de 41. Como sabemos, a Alemanha também declarou guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro de 41, apenas 4 dias depois. Na realidade, como vimos, essa aliança realmente não trouxe muitos resultados. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você sinta que o canal Historiou agregou muito para você nos últimos tempos, considere nos apoiar para que nós possamos sempre trazer conteúdo diferenciado e de qualidade por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.